Destaque da economia, o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil foi positivo no primeiro trimestre desse ano, mas a região sudeste teve o pior desempenho. Quem traz as informações é a repórter Soraya Lawande. Qual foi o PIB aqui da região, Soraya? Tiago, a região sudeste, que concentra a maior parte da população e também uma das maiores participações na economia nacional, teve um crescimento de apenas 0,6% nesse primeiro trimestre do ano, em comparação com os últimos 3 meses do ano passado, portanto 2022. O crescimento do PIB, agora em 2023, teve de fato uma trajetória positiva, mas a gente vê nessas porcentagens uma diferença setorial no desempenho em cada uma das regiões do país. A gente tem também os resultados das outras regiões, portanto, na ponta contrária, o Centro-Oeste foi o que apresentou o maior crescimento nesses primeiros meses do ano, com uma alta de 5,2% na mesma relação. Nesse caso, então, o avanço foi puxado principalmente pelo setor do agronegócio. Em seguida, vieram as regiões Nordeste, com 5%, depois a região Norte, com 4,9%. Que além de contarem com um forte avanço do agronegócio, também sentiram os bons resultados do setor industrial. E essas regiões, como eu disse, então tiveram respectivamente avanços de 5% e de 4,9% no primeiro trimestre. Nessa mesma comparação, região sul com um crescimento de 4%. Bom, em relação a esse desempenho ruim, foi o pior desempenho entre as regiões avaliadas, quando a gente olha para a região sudeste, quais foram os setores que puxaram esse resultado? A gente tem também uma tela para quem nos acompanha por imagens para mostrar para vocês. Então, esse resultado da região sudeste foi puxado principalmente pelo fraco desempenho da indústria, que recuou 1,27% no sudeste nesse período avaliado. O setor de serviços teve uma queda de 0,02% na mesma base de comparação, enquanto o segmento da agropecuária teve uma alta de 9,23%. Os especialistas e também os especialistas que acabaram realizando este estudo dizem que parte, então, desse resultado explica o desempenho mais fraco do Sudeste em relação às demais regiões, além da trajetória da recuperação do setor industrial, do segmento industrial, como a gente mostrou na porcentagem. E esse quadro, ainda dizem e explicam os economistas, deve continuar a pesar, então, no setor em 2023, principalmente diante da alta de juros ainda, elevada a taxa de juros no país. Tiago. É isso. E na semana que vem já tem reunião do Copom, a gente continua acompanhando, Soraya Lawande, e girando os comentaristas, Luiz Felipe Dávila. Chama atenção, claro, o PIB ruim aqui do Sudeste, mas a vitrine é o agro, não tem jeito, né? Olha, Tiago, é um ótimo gráfico que a Jovem Pan acabou de mostrar para os nossos ouvintes aqui. O que mostra? Qual é o setor da economia que é exposto à competição mundial, que é o agronegócio, cresce 9%. E qual é o setor protegido pelo Estado, cheio de subsídio, reserva de mercado? O que acontece? Caiu 1%. O que mostra o fracasso de políticas protecionistas, do Estado intervindo no mercado e não deixando com que a competição faça aumentar duas coisas fundamentais: competitividade e produtividade. Esse é o retrato do agronegócio brasileiro. O único setor da economia que compete no mundo global, que teve aumento extraordinário de competitividade e produtividade. Conclusão? O resto do Brasil, indústria e serviço, precisam aprender com o agronegócio. Beraldo, nós vimos na reportagem que a indústria teve um baixo crescimento na região sudeste do Brasil, ou seja, o setor industrial vem se arrastando aqui no país, não é? Não, vem se arrastando e é essencial que a gente mude a lógica de como enxergar isso. O Dávila citou muito bem, a gente não pode viver de protecionismo. É preciso criar uma dinâmica para que a indústria possa se desenvolver, possa crescer. O ambiente de negócios hoje no Brasil é muito hostil. Quando você investe numa indústria, é investimento de longo prazo, não só para abastecer o mercado doméstico, mas também para concorrer com o mercado internacional. A legislação brasileira hoje tira a competitividade desse setor que é fundamental para um país como o Brasil, com as nossas características, as nossas dimensões, para que o Brasil possa se desenvolver. Fala-se muito em reindustrialização, o governo fala isso à torta direito. Lula, nesse último final de semana,
no evento, no Sindicato dos Metalúrgicos, falou de novo e tal, mas não há uma proposta concreta para fortalecer a competitividade da indústria nacional. E aí a gente continua dependente do agronegócio. O agronegócio que o agricultor se arrisca, toma crédito, planta, depende do tempo, depende de um monte de coisas, para que então ele possa ajudar o Brasil a ter um PIB minimamente positivo, porque o nosso PIB também, diante do nosso potencial e da nossa realidade, ele é muito tímido, teria que ser maior. Então, vivemos uma situação hoje que o dever de casa não está sendo feito.